Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Os irmãos estão em casa nos assistindo essa noite. Vamos dar início ao nosso culto de quarta-feira e estarei louvando uma canção abençoada nessa noite. Creio que o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Também gostaria de deixar uma palavra do Senhor Jesus que está em Salmos 37, diz assim, versículo 39. Do Senhor vem a salvação, do justo, ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Ou seja, o Senhor, ele tem cuidado de nós, né? E continuará cuidando nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Todos nós. Porque o Senhor, ele é fiel na nossa vida, amém? Quem conhece o Deus que eu conheço, sabe que Ele é dono do poder. A majestade de sua casa, a glória é seu endereço. Só Ele tem a decisão e faz o que quiser fazer. Nunca houve engano em sua face, nem a injustiça em seu olhar. Em seu caráter não há dúvida, nem máscara, nem disfarce. Da sua boca sai verdade, fala o que quiser falar. Deus indecifrável, imortal, inabalável, inatingível, intocável, é impossível Deus errar. Ele não tem oponente, não tem sucessor, seu trono é fixo, jamais se abalou. A crise que afeta os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo. Se guarda um segredo, não há quem descubra. É um justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derruba. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dEle. Ele é meu rei, nos braços dele refúgio encontrei. Morar com ele um dia eu irei. Oh, aleluia. Ele não tem oponente, não tem sucessor. Seu trono é fixo, jamais se abalou. A crise que aperta os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo. Se guarda um segredo, não há quem descubra. É um justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derrubar. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dEle. Ele é meu rei, nos braços dele refúgio encontrei. Morar com Ele um dia eu
Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus nos prometeu que sempre estaria conosco em qualquer circunstância da nossa vida. Aleluia. Essa canção que ele louva nessa noite tem por título Deus não falha. Oh, glória. Não tenha medo do deserto escaldante. Deus tem sempre água por lá. Não tenha medo da fornalha fulminante. Deus também tem anjo lá. Não tenha medo de atravessar o mar, porque Deus vai segurar as águas pra você passar. Quem por Deus é escolhido nunca está desprotegido. O outro lado vai chegar. A providência de Deus onde você for. Tem maná, tem água e pão, porque teu Deus é provedor. E você não está só, porque tem ao seu redor anjos fortes do Senhor. Não tenha medo. No deserto, no mar ou na fornalha, você tem um Deus que não falha. O olhar de Deus é verdadeiro, porque Ele é fiel e não falha. Não tenha medo. Se você orar e confiar, Deus vai te responder. Deus não falha. Os exércitos de Deus trabalham quando você crê. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Oh, aleluia, Deus não falha. A providência de Deus onde você for. Tem maná, tem água e pão, porque teu Deus é provedor. E você não está só, o que tem ao seu redor anjos fortes do Senhor. Não tenha medo. No deserto, no mar ou na fornalha, você tem um Deus que não falha. O olhar de Deus é verdadeiro, porque Ele é fiel e não falha. Não tenha medo. Se você orar e confiar, Deus vai te responder. Deus não falha. Os exércitos de Deus trabalham quando você crê. Deus não falha. 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 Oh, glória, Deus não falha. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar aqui então o tema que nós estávamos falando no culto e ensino passado,
nos cultos de quarta-feira, né, passada, e nós estávamos falando sobre 1 Coríntios capítulo 14. Estávamos falando sobre o dom de línguas, né? E também foi falado sobre profecia. Antes de verificar alguns tópicos que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, vamos aqui verificar alguns detalhes que eu falei já no culto anterior, que é o seguinte, acompanhe aqui. Nós temos aqui essa tabela que visa, então, comparar, segundo o Luciano Subirá, né, que eu tinha comentado, o pastor Luciano Subirá, a diferença entre oração e línguas, a variedade de línguas e o sinal aos incrédulos. Na coluna mais à esquerda, a oração em línguas, ou seja, é a língua sem interpretação. É aquela ideia de você, na sua intimidade, você então orar para falar com Deus. E então, o homem fala a Deus. E ninguém entende. Paulo usa uma expressão em relação a mistérios, né? Fala em mistérios. Ninguém entende. Por quê? Porque não tem interpretação. E como não tem interpretação, a edificação então é pessoal. E Paulo está querendo chamar a atenção então dos coríntios por causa disso, porque se tornou algo que era tão comum na igreja de Coríntio fazer a oração em línguas, que as pessoas não se edificavam, né? Que um visitante ou a própria pessoa que estivesse lá não era edificada, porque não tinha interpretação. Então, na coluna do meio, você tem ali a variedade de línguas, que são as línguas com interpretação. Ali, então, em vez do homem falar a Deus, é Deus que fala ao homem, né? E nessa variedade de línguas, nesse Deus falando ao homem, todos entendem. Por que todos entendem? Porque você teria a situação das línguas, mas com interpretação. E como tem interpretação, então, como todos entendem o que é falado em línguas, a edificação então é coletiva. E isso então, né, é coletivo, ou seja, edifica a igreja, edifica quem está presente, né? É algo que é inteligível, algo que alcança o entendimento. Já o sinal aos incrédulos, o que você tem à direita, né? O homem fala de Deus a outros homens. E aí eu tinha dado aqui, como o pastor Luciano Subirá, o exemplo de Pedro na época de Pentecostes, né? Quando Pedro fala diante de uma multidão que tinha ali diversas línguas e ele alcança cada um de forma individual. Então, com certeza, ele não estava falando ali, né? Ao mesmo tempo, 20 línguas. O que estava acontecendo é um sinal, um mover de Deus, onde ele falava e cada um interpretava, né? Conseguia, na verdade, entender na sua língua pátria o que estava sendo falado. Não tinha uma interpretação. Na verdade, tinha só um recebimento da mensagem, né? Então, só quem recebe a mensagem entende. E isso, então, edifica terceiros, né? Edifica terceiros. E aí, o detalhe que eu gostaria de comentar também com os irmãos, aqui, é a equivalência, então, que nem foi falada também no culto anterior, da variedade de línguas, né? A língua com interpretação e a profecia. O que você tem ali, então, de equivalente? Na variedade de línguas, né, as línguas com interpretação, você tem Deus falando ao homem, todos entendem porque tem interpretação, e a edificação, então, coletiva. Já, então, na questão da profecia, o que você tem? A mesma coisa. Então, existe uma equivalência da variedade de línguas, ou seja, a língua com interpretação e a profecia. Os dois edificam a igreja, edificam quem está presente.
O que Paulo está exortando é a situação das línguas sem interpretação. E aí, então, eu quero trazer para os irmãos o estudo relacionado ao dom de línguas, 8 erros que estão relacionados, 8 pensamentos, 8 situações, né, relacionadas aí ao dom de línguas. E para isso eu vou trazer aqui alguns comentários do Luciano Subirá, mas também alguns comentários do Hernandes Dias Lopes, do pastor Hernandes Dias Lopes, e alguns comentários líteres, né, ou seja, pegados literalmente aí da Bíblia de Estudo Pentecostal. Por que da Bíblia de Estudo Pentecostal? Porque é uma Bíblia que é muito utilizada na Assembleia de Deus e tem um tom pentecostal, ou seja, né, o movido espírito, né, os frutos do espírito. Uma curiosidade que eu posso trazer aqui para os irmãos é que a Bíblia de Estudo Pentecostal, quando foi lançada, ela não tinha harpa cristã. Então, vocês podem ver essa daí, não tem harpa cristã. Só que como os crentes começaram a utilizar tanta Bíblia de Estudo Pentecostal, inclusive para levar para a igreja, começou a sair a publicação também da Bíblia de Estudo Pentecostal com harpa cristã. Uma curiosidade, tá? Então, vamos seguir aqui. O primeiro erro que eu quero comentar com os irmãos é dar mais lugar ao dom de línguas do que aos outros. Dar mais lugar ao dom de línguas do que aos outros. Então, o que Paulo está querendo trazer é que os irmãos em Coríntios acabavam procurando ou exercendo, né, ou fazendo uso mais do dom de línguas e sem interpretação do que os outros dons, como, por exemplo, o dom de profecia, que, segundo Paulo, edifica mais do que o dom de línguas sem a interpretação. Então, o primeiro erro é esse. Vamos voltar aqui. Dá mais lugar ao dom de línguas do que aos outros. E aí, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, e aí vocês vão perceber que eu vou ficar utilizando essa sigla, BEP, Bíblia de Estudo Pentecostal, os coríntios exageravam a importância do dom de línguas no culto público, em detrimento aos outros. O próximo seria, segundo então a Bíblia de Estudo Pentecostal, os coríntios usavam esse dom na igreja sem interpretação, e Paulo então procura corrigir esse abuso ao ressaltar que as línguas sem interpretação no culto público de nada aproveitam. E aí nós temos, ainda dentro desse tópico, um versículo, que é o versículo de número 3, falando: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, em outra tradução, encorajamento e consolação. E aí o versículo 26, que farei, pois, então? Quando vos ajuntais, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, tem outros dons. Mas faça-se de tudo para edificação, né? Paulo exortando aqui os coríntios. E aí, no caso, o segundo erro é pensar que o dom de línguas é uma prova de espiritualidade abundante, né? Pensar que o dom de línguas é uma prova de espiritualidade abundante. Então, o que nós temos aqui? Segundo a Bíblia de Estudo, falar em línguas sem interpretação edifica, isto é, faz crescer a fé e a vida espiritual a quem fala, porque coloca a pessoa em comunhão direta com Deus. Ou seja, a oração em línguas é algo que edifica, mas edifica a pessoa. Não se mede espiritualidade pelos dons, mede-se espiritualidade pelo fruto do Espírito. Isso aqui, irmãos, é o seguinte. Muito se tem visto em muitas igrejas a situação de que aquela pessoa que fala em línguas é aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. Mas a verdade é que existe a pessoa que está ali no cantinho, que tem um dom, né, de profecia, ou que tem um dom de cura, ou que tem, né, tem um lado mais espiritual do que aquele que
né, que fala em línguas. Então, Paulo, ele comenta sobre essa situação, né? Vamos voltar aqui. Não se mede espiritualidade pelos dons, mede-se espiritualidade pelo fruto do Espírito. E o fruto do Espírito qual é? Lá na carta, né, aos Gálatas. É amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí, por exemplo, na escola dominical de hoje, foi falado então, né, sobre longanimidade, sobre mansidão, né? Ou seja, o que acontece? A gente esquece que aquela pessoa que é longânima, que é mansa, às vezes tem uma espiritualidade maior do que aquela pessoa que fala em línguas, né? Porque esses são frutos também do Espírito. Aí, vamos aí para o terceiro erro, que é pensar que o dom de línguas é o selo e a evidência do batismo com o Espírito. Qual que é o detalhe? É que aquele que apresenta o dom que nós falamos agora, aqueles dons, eles são batizados com o Espírito. São dons do Espírito. É porque ficou algo na igreja de que só quem é batizado com o Espírito é aquele que fala em línguas, né? Como se fosse um selo. Mas, na verdade, aquele que é manso, aquele que é longânimo, né? Aquele que busca esses dons, aqueles dons vêm do Espírito. Vem de estar a pessoa cheia do Espírito. Porque, inclusive, até o pastor falou, o temperamento é ajustado, é moldado por Deus, né? Então, nós temos aqui, nenhum crente tem todos os dons. Primeiro detalhe, nenhum crente tem todos os dons. Tanto que no versículo 28 aqui fala assim, mas se não houver intérprete, porque Paulo fala que precisa interpretar o que é falado em língua. Só que se não houver intérprete, ou seja, pode ser que ninguém ali tenha esse dom. Então, nenhum crente tem todos os dons. Esteja calado, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E ainda Paulo fala, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, né? Um outro tópico aqui, o quarto tópico é pensar que todos os crentes devem ter esse dom. Então, o que acontece? É muito comum você ir para um seminário, né? Muito comum você ter aí uma situação onde você vai para uma igreja e você não fala em línguas e você sente, né? Assim, nossa, será que aconteceu, né? Eu estou me sentindo bem aqui, mas eu não estou falando de línguas. Será que todos precisam falar em línguas? Todos? Isso é um dom que Deus vai dar a todos? Não. Na verdade, Paulo fala assim: eu quero que vocês todos falem em línguas. Mas ele sabe que os dons são distribuídos conforme a vontade de Deus. Então, o que acontece? Pensar que todos os crentes devem ter esse dom é um erro. Há crentes que quase têm sentimento de culpa por não terem recebido esse dom. Porventura, são todos apóstolos, né? Paulo fala lá no capítulo 12. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Ou seja, esse dom de cura não é um dom para todos. Tem todos no versículo 30, o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? O fato é, será que é importante, que nem nós vamos ver, a busca, a procura, a oração, a dedicação para buscar os dons? Só que o fato é que realmente é Deus quem distribui esses dons, né? Vamos voltar aqui. Se Deus lhe deu o dom, use-o para a sua edificação e edificação da igreja. Se Deus não lhe deu, não tenha complexo, então, de inferioridade, né? Não pense que você é um crente
que não tem menos espiritualidade, porque você pode ter sua espiritualidade, inclusive, maior por causa do exercício de outros dons, né? Ainda no 4, nós temos Paulo falando: e eu quero que todos vós faleis em línguas. Quisera eu, né? Aí um comentário que nós temos na Bíblia de Estudo Pentecostal é o seguinte, que o desejo de Paulo refere-se aqui, ao falar em línguas, a Deus nos momentos de devoção particular. Ou seja, em oração pessoal do cristão individualmente. É aquela que eu comentei que seria a oração de pijama, né? Ou seja, você está lá no seu quarto, ora em línguas para se edificar. Você falando com Deus em línguas. Aí nós temos aqui o quinto erro. Quinto erro que eu gostaria de comentar com os irmãos é pensar que todos podem falar em línguas ao mesmo tempo no culto público. E aí, isso traz confusão e não edificação. Né? Paulo exorta isso. Por quê? Porque o culto é racional. No versículo 40, Paulo fala assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E ainda fala no versículo 27, e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, que haja intérprete. Se for falar, faça um de cada vez, no máximo 3, tendo a situação de intérprete. São 3 condições aí, né? No 6º tópico, pensar que poderiam falar em outras línguas no culto sem interpretação. Ou seja, sem que haja intérprete, que podiam falar, né? E aí, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, nós temos assim, que a profecia é mais útil do que as línguas sem interpretação, visto que a profecia leva à convicção do pecado e à consciência da presença de Deus. Né? Aquela situação de um visitante, ele vai à igreja e aí escuta a palavra, escuta a profecia, e aí o Espírito Santo pode tocar pela oração em línguas, pode tocar pelo sinal em línguas, pode, mas o entendimento, segundo Paulo, é fundamental também, né? Segundo Paulo, o entendimento leva à convicção também, certo? Então, segundo essa Bíblia de Estudo Pentecostal, a profecia é mais útil do que as línguas sem interpretação. Isso é porque é uma Bíblia pentecostal, hein? Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas, Paulo fala, esqueci de colocar o versículo aqui, e entrarem em doutos, ou seja, letrados, pessoas que não conhecem a palavra, ou infiéis, pessoas incrédulas que não ainda se converteram, não dirão porventura que estáis loucos, né? Porque eles não conhecem, não entendem o que está escrito, o que está sendo falado. Inclusive, os apóstolos, né, Pedro, quando falou lá em Pentecostes, as pessoas achavam que ele estava bêbado, né? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, por todos é convencido e por todos é julgado, né? Ainda que no 6º nós temos, e portanto assim, assim, o segredo do seu coração ficou manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, prostrando-se sobre a sua face, adorará a Deus, publicando, relatando, exclamando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, irmãos, eu coloquei lá 8, mas são 6 tópicos que eu gostaria de trazer para os irmãos, até para não alongar. Queria que os irmãos meditassem nessa palavra, tá? Ela foi complementar, então, ao culto que foi transmitido na quarta passada. Acessem o canal da igreja para que vocês possam, né, acompanhar o que foi falado lá também. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, quero te agradecer
porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos tem abastecida a igreja com dons. Uns têm o dom do amor, outros da longanimidade, outros da mansidão, outros da temperança, outros em línguas. Senhor, eu te peço para que o Senhor possa aumentar ainda mais esses dons, a diversidade de dons na igreja, para que ela possa nos edificar, Deus. Nos ajuda também com o dom da interpretação, Senhor. Né? Dom de cura, Deus. Nós precisamos sentir esses sinais, esses milagres, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Senhor, esteja conosco, nos trazendo mais, Senhor, ensino, mais da Tua graça, do Teu Espírito, para que possamos conhecer mais de Tua palavra, Senhor. Quero te pedir, Senhor, para que o Senhor possa abençoar, falar ao coração dos nossos pastores, Deus, daqueles que estão à frente dos departamentos, Senhor, para que possamos, em especial aqui, nessa situação da quarentena ainda, Senhor, dessa abertura gradual, para que possamos atender legislações, mas que possamos alimentar, Senhor, essas pessoas que precisam da Tua palavra, que precisam de uma pessoa que interprete a Tua palavra, Senhor. Porque muitos leem, mas não entendem. E nós precisamos, então, ajudar a elas se alimentarem, sentirem esse carinho, Senhor. Eu te peço, Senhor, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.